sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos dar sequência à nossa série de exposições na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, 13 e 14. 12 e 13 nós falamos no domingo passado. Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Todos acharam? Vamos fazer a leitura e a exposição do texto bíblico. A quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido também, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Não feche a sua Bíblia, apenas os seus olhos, e oremos mais uma vez. Tua palavra foi lida nessa noite. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações mediante a exposição desta palavra. Receba a glória para si e que esse culto, esta palavra, este ensino nesta noite seja para nos conformar à imagem do seu Filho e que possamos, ó Pai, mais uma vez, sermos profundamente edificados na pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos, te louvamos, te agradecemos para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. A cidade de Éfeso era a capital da província da Ásia Menor, com aproximadamente 300 mil habitantes, uma cidade complexa, porque nessa cidade habitava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa chamada deusa Diana, mais conhecida como a Diana dos Efésios. A cidade era marcada pela sua ignorância e idolatria, pela prática de ocultismo, paganismo, enraizada na sua cultura. O apóstolo Paulo, ele dedica cerca de 3 anos pregando ali na cidade de Éfeso, 3 anos pregando o evangelho, e isso foi suficiente para causar um grande avivamento naquela região, um grande impacto, ao ponto de Atos capítulo 19 dizer que a igreja plantada naquela cidade se torna uma igreja influente no primeiro século, que vai ser o sustento das outras igrejas que estão ali na região da Ásia Menor, talvez superando até mesmo a igreja de Jerusalém e de Antioquia da Síria, sendo a igreja plantadora de outras igrejas ali na região da Ásia Menor. No sermão anterior, nós vimos como Paulo mostra a obra da salvação por intermédio da Trindade, o Deus Pai nos escolhendo lá na eternidade, o Deus Filho se encarnando no tempo, se tornando homem, servo e dando seu sangue, sua carne, sua vida por intermédio para a salvação da nossa alma. E aqui no capítulo 1 ainda, versos 13 e 14, nós veremos a obra do Espírito Santo, aplicando esta salvação, aplicando esta obra redentora de salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, no capítulo 1 aqui, versos de número 1 até o verso 14, Paulo mostra a obra da salvação por intermédio da Trindade, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Do verso 3 até o verso 6, nós já vimos como o Pai nos salva por meio das bênçãos espirituais, que são chamadas de eleição, predestinação e adoção. Do verso 7 até o verso 11, nós vimos como Deus Filho executa este plano, esta salvação, fazendo-nos herança em Deus por intermédio dele, Cristo Jesus, nos resgatando e nos redimindo. E agora, no verso 13 e no verso 14, nós veremos como Deus Espírito age de forma soberana, perfeita, poderosa, espiritual na nossa salvação, sendo o selo, ou seja, nos selando e sendo o penhor, penhorando a nossa salvação, nos dando garantia, certeza de que nós realmente somos salvos em Cristo, de que nós realmente já estamos salvos na pessoa e na obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, o sermão que nós iremos trabalhar aqui esta noite trata da pessoa e da obra do Espírito Santo como agente da salvação. A pessoa e a obra do Espírito de Deus como o agente, o promotor desta salvação de forma poderosa e maravilhosa. E isso através de 4 coisas importantíssimas. O apóstolo Paulo vai destacar aqui para nós cerca de 4 ações do Espírito Santo que identificam como agente da salvação. Em primeiro lugar, nós vemos que o Espírito é chamado aqui de Espírito da promessa. Veja aí no verso 13 e no verso 14. Diz assim: em quem também vós, também depois que ouvistes a palavra da verdade, o Espírito da vossa, a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo aqui, ele é chamado de o Espírito da promessa. E por que ele é chamado de o Espírito da promessa? Em que sentido ele é chamado de o Espírito da promessa? E quais são os efeitos desta colocação de Paulo como Espírito da promessa? Vamos, portanto, através desta noite de hoje, desmistificar o que muitas pessoas chamam de obra do Espírito Santo, como, por exemplo, o batismo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O que é obras do Espírito Santo, que muita gente coloca como cair no Espírito Santo, pular no Espírito Santo? Seria esta a obra do Espírito Santo? Será esta a obra do Espírito chamado Espírito da promessa? É essa verdadeiramente a ação do Espírito Santo outorgada a nós miseráveis pecadores? Quase não se fala do Espírito Santo como selo da salvação, e é justamente sobre esta ação que depende todas as outras. Nós somos salvos porque fomos selados pelo Espírito. Nós somos salvos porque o Espírito é o penhor, é o selo da nossa salvação. Inclusive, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o homem só pode se achegar a Cristo por intermédio do poder do Espírito Santo. Mas muitas pessoas atribuem ao Espírito Santo coisas totalmente aquém desta profunda realidade. O apóstolo Paulo está nos chamando a atenção aqui para a obra do Espírito Santo na vida do crente, a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Em primeiro lugar, o Espírito na nossa vida, ele é o Espírito da promessa. Diz Paulo que a quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Uma vez ouvindo o evangelho, crendo na mensagem do evangelho, como esperança eterna, o Espírito se torna em nós o Espírito da promessa.
Mas que promessa! O Espírito Santo ele foi prometido ao povo de Deus no Antigo Testamento, em Joel no capítulo 2, no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, por exemplo. Deus diz que derramaria do seu Espírito de forma plena, de forma abundante, de forma que todos receberiam, todos os que creem em Cristo, receberiam o poder do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre os profetas, o Espírito vinha sobre algumas pessoas, os juízes, os profetas, algumas pessoas específicas. Mas agora no novo pacto, na nova aliança, o Espírito então é derramado a todo aquele que crê. O Espírito é derramado sobre todos os filhos de Deus. O Espírito é derramado sobre todos aqueles que creem na salvação, porque Ele é o Espírito da promessa. Ele é o Espírito prometido, Ele é o Espírito que foi prometido pelos pais, pelos profetas no Antigo Pacto e que é cumprido aqui na Nova Aliança para todo aquele que crê em Jesus. O próprio João Batista, ao receber Jesus às margens do Rio Jordão para ser batizado, vai dizer assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele é antes de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo, ratificando, portanto, esta promessa que havia sido prometida desde o Antigo Pacto e que através da primeira vinda do Mashiach acontece em nós pelo poder sobrenatural de Deus. O próprio João Batista afirma isso. E o próprio Senhor Jesus também afirma isso. Em João no capítulo 14, em João no capítulo 16, diz que quando for, ele mandaria outro Consolador, e a palavra outro ali no grego é outro da mesma categoria, é outro da mesma espécie, não é outro diferente de mim, é outro semelhante a mim, é outro igual a mim, é outro que tem a mesma espécie, a mesma categoria do que eu vou para o Pai, mas eu vos envio um outro Consolador, e ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas testificará de mim, ou seja, o Espírito aponta para Cristo, ele não testifica de si mesmo, mas ele aponta para Jesus. Portanto, eu já quero começar a dizer aqui que qualquer manifestação, qualquer movimento, qualquer obra atribuída com o nome de avivamento, mas que não foca na pessoa de Cristo, que não aponta para a pessoa de Cristo, que não revela quem é a pessoa de Cristo, e que não mostra, prega, ensina, doutrina, aplica quem é a pessoa de Cristo, não pode ser chamado obra, movimento ou ação do Espírito Santo. Porque toda obra do Espírito Santo é não glorificar a si mesmo, mas glorificar a Cristo, apontar para Cristo. Portanto, esse negócio de bom dia Espírito Santo, livro, heresia. Porque a obra do Espírito Santo é apontar para Jesus. Eu tive encontro com o Espírito Santo. Nesse livro, o autor Benihim diz que teve encontro pessoalmente com o Espírito Santo e tomou café com o Espírito Santo. Heresia. Heresia. Porque a obra do Espírito Santo é apontar para Cristo. Por isso que ele é um Espírito Santo. É o Espírito da promessa. É o Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. Aí vem Paulo e diz, olha que profundidade, verso 13, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Como é que eu recebo o Espírito da promessa? Paulo diz, tendo ouvido a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, da salvação, crido também nele, ou seja, através da fé, depois selado com o Espírito da promessa. Não é por meio de um movimento que eu recebo o Espírito, não é por meio de uma oração estranha, uma oração misteriosa que eu recebo o Espírito.
Não é por meio de uma campanha profunda que eu recebo o Espírito. Não. É por meio da palavra, da verdade, do Evangelho, da salvação, tendo nele também crido, fostes então selados com o Santo Espírito da promessa. Portanto, todo cristão que ouviu a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, e creu em Jesus, foi já selado com o Espírito da promessa. Acabou. Precisa de mais nada. Fostes selados com o Espírito da promessa. Fechou. Mas o que a maioria das pessoas negligenciam esse ponto para validar as experiências. E sempre usam experiências como doutrina. E experiências não são doutrina. Doutrina é o verso 13 e o verso 14. Tendo ouvido a palavra, vou ler de novo. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido nele, fostes selados com o Espírito da promessa. Isso aqui é doutrina. O Espírito vem sobre o crente quando ele ouve a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, crê em Jesus, então ele é selado com o Espírito chamado Espírito da promessa, o mesmo Espírito que havia sido prometido em Joel, em Isaías, em Ezequiel, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, e que se cumpre no Novo Pacto, na Nova Aliança, na vida de todo aquele que crê. Não tem escapatória para isso aqui. Isso é muito maravilhoso. Por isso ele é chamado Espírito da promessa. Deus derramaria seu Espírito de forma plena e abundante a todo aquele que crer. A todo aquele que crer. Após a ressurreição, Jesus chamou seus discípulos e disse: vocês não devem sair de Jerusalém, porque vocês receberão esse Espírito da promessa. E para que serve esse Espírito que vocês vão receber? Para vocês serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vocês não vão receber esse Espírito Santo para ficar pulando por aí, para ficar gritando, sapateando, dizendo: olha como eu tenho poder, olha como eu tenho poder. Não. Vocês vão receber o Espírito, é para a pregação, é para o anúncio do reino, é para o anúncio do Evangelho, é para dar frutos, porque se não dá frutos, não é a unção do Espírito. A promessa é para que ele testifique a respeito de quem é Jesus. O Espírito vem sobre o crente para testificar quem é Jesus ao mundo, capacitando o povo de Deus na evangelização, no anúncio do reino, no anúncio do Evangelho, guiando, consolando, liderando e abençoando o seu povo. Aí diz Paulo também: nele também crido, verso 13, fostes então selados com o Espírito da promessa. E aqui o Espírito também é identificado como o selo. Fostes também selados. Em que sentido o Espírito Santo é o selo? O selo representava muitas coisas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O selo representava garantia de entrega. Quando o rei fazia uma carta, ele pegava o seu anel e selava a carta com o seu anel, para entregar a carta. E aquele selo dava uma garantia que aquela carta seria lida apenas pela pessoa a qual recebe a carta. Porque o selo representa garantia de entrega, propriedade. Porque aquele selo era a marca de quem está fazendo a carta, de quem está escrevendo, do remetente, de quem remete a carta, para o destinatário, para quem recebe. O selo representava também sinal de inviabilidade. Se está selado, não pode abrir. Lembra da tumba? Quando Jesus foi colocado na tumba, Pilatos selou a pedra, dizendo que ninguém poderia abri-la. Só que apenas um
conseguiu abrir esse selo? O próprio Senhor Jesus, porque a pedra foi aberta de dentro para fora, não de fora para dentro. A pedra foi aberta de dentro para fora, porque ele ressuscitou, louvado seja Deus. Então o selo representa inviabilidade, propriedade, segurança, garantia de entrega. O selo era um anel com uma marca impressa em uma cera quente, que colocava-se como uma marca nos escritos antigos. E tudo isso indica inviabilidade, garantia de entrega e propriedade. Autenticação. Nós temos o selo sobre nós. Nós temos uma marca sobre nós. Na roça, quando o fazendeiro, dono de gado, quer deixar o gado à vontade em uma manga, marca o gado com a primeira letra do nome da fazenda ou do fazendeiro, com ferrão. E depois que o gado está marcado, pode soltar ele à vontade, para misturar com os outros, não tem problema, porque está marcado. Nós temos uma marca sobre nós. Nós podemos ficar aqui nesse mundo, podemos andar, entrar e sair, andar e voltar, em qualquer local. Nós temos marca. Nós não nos perdemos, nós temos marca. Nós pertencemos ao Senhor. E essa marca chama-se o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a garantia. Garantia de quê? Garantia de que nós somos salvos. Eu vim para salvar vocês, mas eu vou ter que ir embora, eu vou para o Pai, mas eis que eu vou deixar com vocês um selo que vai dar garantia de que vocês realmente estão salvos, um selo que vai dar garantia de que realmente a obra foi completa. Portanto, por causa do Espírito como selo, nós não estamos aqui nesse mundo concluindo uma tarefa que Jesus começou. Não. Quando Jesus disse, ide ao mundo e pregai o Evangelho, nós não estamos concluindo aquilo que ele começou há 2000 anos. Não. Nós estamos apenas anunciando aquilo que ele já concluiu há 2000 anos. A obra já foi feita, o pacto já foi fechado, o cânon já foi fechado, a aliança já foi completa, apenas agora nós cremos no que já foi feito. Jesus disse, tetelestai, tudo está consumado. Lá na cruz, Jesus não disse assim, eu fiz minha parte. Lá na cruz, né? Pregado, fiz minha parte, agora vocês fazem de vocês. Não. Jesus disse assim, acabou, está consumado, não tem parte nenhuma mais para fazer, acabou, já está consumado, o véu já se rasgou, cumpriu-se tudo, agora é apenas crer naquilo que já foi feito, e eu só posso crer por intermédio do poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito nos marca como propriedade exclusiva de Deus, inviolabilidade. O diabo não pode arrancar-nos da mão de Deus. Não existe perca da salvação. Ninguém perde a salvação. Por que ninguém perde a salvação? Porque ninguém conquistou ela. Você foi salvo, você não se salvou, você foi salvo. Por quem? Por Cristo. Quando nós caímos, ele não jogou uma corda e disse, se você quiser, você sobe pela corda e você está salvo. Não, porque se ele fizesse isso, ninguém seria salvo. Ele entrou lá dentro e nos tirou, assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa culpa, se tornou como um de nós e veio até nós, morreu a nossa morte. Por isso John Owen vai dizer, a morte da morte na morte de Cristo. Ou seja, no dia que Cristo morreu, nós também morremos e a morte também morreu. A morte da morte na morte de Cristo. Ou seja, tudo já foi concretizado para a glória de Cristo. E quem nos ensina isso, quem aplica isso, quem opera isso, quem traz isso à nossa vida, alma, mente, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo.
Ele nos marca como propriedade. Ninguém pode quebrar essa marca. Ninguém pode quebrar esse selo, nem o pecado. Paulo diz que nada, nem o pecado, nem o perigo, nem a morte, nem a nudez, nem espada, nem a altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, uma vez que Deus te salvou, você já está salvo e ponto final. Porque você tem um selo de garantia de que nós chegaremos à eternidade. Esse selo é inquebrável. Não pode quebrar esse selo. Jesus disse assim: eu vos dou a vida eterna, e das minhas mãos ninguém as arrebatará. Eu conheço as minhas ovelhas, elas são minhas, e das minhas mãos ninguém poderá tomar. Se você é crente, se você é salvo, se você realmente é um cristão selado pelo Espírito, você não perde esse selo. Porque esse selo é uma garantia de inviolabilidade. Satanás não pode roubar esse selo. O pecado não pode destruir este selo. A morte não pode romper este selo. Ao contrário, ela trabalha a favor desse selo. Aí Paulo continua no verso 14, para a gente terminar. O qual é o penhor, olha isso, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Só desenhando aqui para nós não compreendermos. Quando esse selo acontece? Quando nós fomos selados, quando esse selo acontece? Alguns creem que o selo com o Espírito é uma segunda bênção. Por exemplo, os nossos irmãos pentecostais, eles acreditam que nós fomos selados com o Espírito depois que nós fomos salvos. Primeiro você crê em Jesus, é batizado nas águas, depois o Espírito vai te selar, então você vai falar em línguas, vai falar, profetizar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aquele negócio que a gente já conhece. Isso no movimento carismático. Mas na posição reformada é totalmente o contrário. Este selo acontece, como diz Paulo aqui, no momento em que nós cremos na palavra da verdade, ouvimos a mensagem do Evangelho e cremos na pessoa de Cristo. Então vocês foram selados com o Espírito da promessa. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Ou seja, o selo não acontece depois, o selo acontece na hora, durante o arrependimento. Porque quem conduz-nos ao arrependimento é o Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, nós fomos batizados com o Espírito Santo quando nós cremos em Jesus e fomos salvos. Batismo com o Espírito Santo é salvação. Não é fora da salvação, é a própria salvação. Uma vez tendo crido nele, nós então estamos batizados com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí rapidinho. 1 Coríntios capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Volta. Está em Efésios, volta, não fecha Efésios, mas volta alguns livros da Bíblia aí, algumas cartas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. O que é batismo com o Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Vamos ler do 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ponto final. Todo,
quer judeu, quer grego, quer livre, quer escravo, creu em Jesus, é batizado com o Espírito Santo. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. A todos os que cremos, a todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito. Creu em Jesus, já está batizado com o Espírito Santo. Não é, batismo com o Espírito Santo não é evidência de falar línguas, batismo com o Espírito Santo não é evidência de sapatear, batismo com o Espírito Santo não é rodar, não é nada disso. Isso aí tem outro nome, pode chamar de outra coisa, menos de batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é a conversão, é o entendimento do Evangelho, é quando a sua consciência é aprofundada na revelação das Escrituras e você compreende quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito, pelo poder sobrenatural de Deus. A todos nós deu de beber de um só Espírito e todos nós fomos batizados em um só Espírito. Podemos ter experiências, momentos de enchimento com o Espírito. Chamamos isso de experiências emocionais. Você se emociona, você pode até cair de emoção, suas pernas não aguentam. Você, quando está emocionado, você começa a tremer suas pernas, você pode chorar, lágrimas caem dos seus olhos, você cai de joelho, mas de acordo com o entendimento, depois que entendeu a mensagem do Evangelho, há sim momentos espirituais de emoção, momentos de comunhão com Deus, mas depois da pregação da doutrina, da pregação do Evangelho, nós chamamos isso de momentos e experiências, mas jamais de batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12 e conforme Efésios capítulo 1, que nós vimos aqui, versos 13, é a própria conversão. Lembre que batismo é um rito de iniciação. Por isso que no início da fé, quando você se converte, batismo com o Espírito Santo. Aí vem Paulo e diz assim, volta lá para Efésios, nós também somos o quê? Penhor da nossa, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Tudo isso aqui é para mostrar que quem faz a obra de conversão é o Espírito Santo de Deus. Eu gosto de dizer que ser bíblico é saber que se a salvação dependesse da minha santidade, eu estaria no inferno ainda nesta manhã, desse dia de hoje. Porque não é minha santificação que me leva para o céu. Não é minha moral que me leva para o céu. É a obra de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Paulo chama o Espírito Santo aqui de selo no verso 13 e o Espírito Santo no verso 14 de penhor da nossa herança. E por que penhor da nossa herança? Porque ele é a garantia que Cristo tem de que nós somos salvos. Ele deixou uma penhora, ele deixou uma garantia de que realmente a obra foi completa, de que realmente nós estamos salvos. Nós somos o penhor da herança de Cristo. Cristo nos deu isso de presente, a salvação como penhora, e isso é maravilhoso, meus queridos. Penhor é um depósito ou pagamento inicial, uma parte substancial do preço de uma compra que você paga antecipadamente. O Espírito Santo habita em nós agora, como as primícias dos dons de Deus. O pagamento final
é a ressurreição e a vida eterna. A nossa ressurreição final e a nossa vida eterna será o pagamento total, mas nós já participamos de uma van premiere desta herança, nós já participamos desta herança, porque houve um pagamento já inicial. Romanos capítulo 8, verso 23, 2 Coríntios capítulo 5, verso 4 e 5, ou seja, nós já estamos salvos. E nós seremos salvos. Isso nós chamamos em teologia de o ainda é, de o agora e o ainda não. Agora e ainda não. É um mistério. Nós já estamos salvos e ainda não estamos salvos. Nós estamos salvos, mas seremos salvos na eternidade. Por isso que Paulo diz que aos que ele justificou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes glorificou. Nós já participamos desta salvação antecipadamente. Isto é maravilhoso. Maravilhoso. Para a gente fechar, o qual é o penhor da nossa herança? Aí Paulo conclui, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É incrível que quando ele fala da obra trinitária, o Deus Pai planeja a salvação na eternidade, o Deus Filho se encarna e efetiva a salvação no tempo, e o Deus Espírito é o seu e o penhor dessa salvação aqui para nós. Ele sempre termina, tanto para o Pai, quanto para o Filho, quanto para o Espírito, como louvor da sua glória. Ele termina adorando e louvando ao Senhor, de tão maravilhoso que é esse poder de salvação a nós concedida. Quais são as aplicações desse sermão para a nossa vida? Esse texto nos ensina aqui nessa noite que muitas pessoas têm confundido a obra do Espírito Santo, mas com esse sermão nessa noite nós entendemos que a principal obra do Espírito é convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo, e que os homens só chegarão à presença de Deus por intermédio do poder do Espírito Santo, e que o homem é batizado com o Espírito Santo, o crente é batizado com o Espírito Santo no momento em que ele crê na mensagem do Evangelho, no momento em que ele ouve a palavra da verdade, crê na mensagem do Evangelho de Cristo, então ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Eu quero aqui nesse sermão que você saia dessa noite aqui, e você que também nos assiste, sem nenhuma dúvida de que se você é cristão, se você realmente crê no Evangelho, se você realmente crê na mensagem de Jesus, não tenha dúvida, você é batizado com o Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo pode fazer você crer nessas coisas. Isso é loucura. O Evangelho é loucura para os que perecem. É loucura para os que perecem. Mas somente o poder do Espírito Santo pode te fazer crer nessas profundezas de graça. Isso já é uma prova de que você é batizado com o Espírito Santo. Alguém me perguntou uma vez assim, como eu sei que eu sou salvo? Qual a certeza que eu sei que eu sou salvo? Eu disse para essa pessoa, só de você fazer essa pergunta, já identifica que você é salvo. Porque pessoas não salvas nem sequer se preocupam em fazer essa pergunta. Gente que não crê, gente que não é da fé, gente que não vai estar no céu, gente que não vai estar na presença do Senhor nunca, eles nunca vão perguntar, será que eu sou salvo? Eles sempre confiam em si mesmos. Ou sempre vai dizer assim, não, lá no final Deus vai dar um jeitinho, não, Deus vai me perdoar no final eu peço perdão e está tudo certo. Esse é o falso salvo. Agora o verdadeiro eleito, ele faz esse questionamento, será que eu sou salvo? A Bíblia diz que nós devemos avaliar se nós estamos de fato na fé. E isso é bíblico.
E isso é só pelo poder do Espírito Santo em nós. Oremos nessa noite. Senhor, a tua palavra foi fielmente exposta nesta noite. 2 versículos, mas com uma profundidade tremenda. Obrigado pelo privilégio de aprender mais um pouco do tesouro que é a sua palavra. Obrigado pelo poder do teu Espírito que nos convenceu do pecado. Obrigado porque o Senhor nos deu o Espírito como penhor, como garantia de salvação, como herança, como selo, nos marcou com teu Espírito para salvação. Obrigado por isso, meu Deus. Que nós possamos ser fiéis e viver de modo digno deste Evangelho tão glorioso, tão profundo, tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão constrangedor. Obrigado nessa noite, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos terminar esse culto nessa noite e na quarta-feira nós estamos aqui orando, a partir das 20 horas, orando e buscando ao Senhor. Domingo pela manhã, culto da Escola Bíblica Dominical, ensino da palavra, e à noite nós vamos dar prosseguimento a partir do verso de número 15 do capítulo 1. A gente vai caminhando devagar, e sabe, até o final do ano aí a gente conclui a carta de Paulo aos Efésios. Amém? Vamos ficar em pé, vamos voltar para os nossos lares abençoados. Quero agradecer a todos que estão acompanhando as exposições através da internet. Seja Deus louvado pela vida de todos vocês que nos acompanham. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito sejam sobre todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém.